Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que toda sorte de bênção venha ser sobre você. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 14, narra a história de um homem que teve todas as oportunidades. Ele teve todas as oportunidades que Jesus pôde proporcionar a ele. O nome desse homem é Judas, Judas Iscariote. A Bíblia vai dizer que esse homem é chamado para ser um dos discípulos de Jesus, um dos 12. Jesus não escolheu os 12 por acaso. Cada um deles tinha um problema, cada um deles tinha uma fraqueza. E mesmo assim, o Mestre chamou cada um deles e deu a oportunidade a cada um deles. A oportunidade daquele momento chamava-se Jesus. E Mateus começa a narrar a história, se debruçar e a escrever o que esse homem fez. Ele andou com Jesus, viu os milagres, viu tudo quanto o Filho de Deus realizou. Mas mesmo assim, ele vai vender. Vai vender o sonho, vai vender o projeto, vai vender a promessa por 30 moedas de prata. As moedas só revelaram quem era Judas. O caráter do homem é revelado ao longo da caminhada. E Jesus deu todas as oportunidades para Judas, para ele mudar, para ele ser uma nova criatura. Mas a Bíblia vai dizer que Judas não pensa desta forma. Mateus, no capítulo 26, do verso 14, começa a narrar a história sobre Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes. E ali, ele diz que vai criar uma oportunidade para entregar Jesus. Quantas pessoas estão entregando os seus sonhos, os seus projetos, as portas que não se abriram, os sonhos que não se realizaram? Tem pessoas que no meio da caminhada vão cair. Outros vão se levantar como Pedro e vão prosseguir. Mas outros farão como Judas, vão ficar pelo caminho. Porque alguns perguntam, por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus não escolheu outra pessoa? Por que Jesus não deu outra oportunidade a uma outra pessoa? Se ele é onisciente, onipresente, se ele sabe de todas as coisas, é porque o Senhor, ele sempre está dando oportunidade para alguém. O Senhor sempre vai estender a mão para alguém que ninguém estenderia. Talvez eu estou falando com pessoas que já desistiram. Pessoas que ficaram pelo caminho. Portas que se fecharam. Mas agora, Jesus chama este homem. E ele começa a ver os milagres. Porque só quem anda no dia a dia vai saber quem é. Jesus sabia quem era Judas. Talvez alguém disse assim, por que Jesus não escolheu alguém com caráter duvidoso? Alguém que tomou decisões erradas na vida. Mas mesmo assim, Jesus vai chamá-lo. E vai dar oportunidade, como deu a todos os outros discípulos. Mas Jesus está olhando para Judas, está acreditando na sua mudança, porque a oportunidade chegou para ele. Talvez eu estou falando para pessoas decepcionadas, pessoas que já desistiram de tudo,
que já ficaram pelo caminho. É hora de você se levantar. É hora de você dizer não. Porque às vezes, aos teus olhos, não tem mais jeito. Talvez aos teus olhos já não há mais saída. Mas Jesus é a oportunidade. Mas agora Judas começa a ter uma visão diferente do reino. Porque ele não enxergava o reino como Jesus ou como os outros discípulos enxergavam. Judas estava enxergando um reino terreno. Todas as vezes que você olhar ou se aprender a coisas humanas, você vai ficar pelo caminho. Mas quando você começar a entender o poder que há no reino, a diferença naquele que quer servir e naquele que não, Judas serviu por um momento, mas por outro momento já não mais. O seu coração não estava mais ali. Ele já não via aquela situação do mesmo jeito. E agora ele vai procurar os maiorais, dos sacerdotes, e vão oferecer para ele 30 moedas de prata. Ele vai vender o sonho, ele vai vender a promessa, ele vai vender o chamado dele. E ele diz: eu vou identificar o mestre com um beijo. Tem muita gente que já vendeu o teu sonho. Tem muita gente que já te traiu. Batia a mão no teu ombro dizendo que era amigo. Mas na hora que você mais precisou, essa pessoa virou as costas para você. Agora, Jesus sabe qual é o intuito de Judas. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Tanto que na última ceia, Jesus fala para ele: olha, vai e faz o que tem que ser feito. Judas sai dali para vender Jesus. Eu não sei o que lhe arrancaram, o que tiraram de você. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Não fique pelo caminho. Acredite na promessa. Acredite no chamado. Acredite que Deus pode fazer o que você não pode fazer. Não faça como Judas. Não deixe a oportunidade passar. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Deus abençoe a sua vida.